Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente vai estudar vetores. A gente já viu nos outros encontros que a linguagem C ela possui vários tipos de dados disponíveis já, como tipos inteiros, tipos fracionários, letras, dígitos e outros tipos de caracteres, por exemplo. Hoje a gente vai ver vetores, a gente vai ver como a gente consegue agrupar vários desses tipos de dados que a linguagem C já permite. Então, o que é um vetor? O vetor é uma sequência de vários valores do mesmo tipo. Isso é muito importante, ele tem que ter o mesmo tipo, armazenado sequencialmente na memória. Então, aqui eu coloquei essa tabelinha aqui. A gente pode ver ela como se fossem várias células de memória. Então a gente tem várias células de memória que estão sequencialmente, elas possuem o mesmo tipo. Por exemplo, posso dizer que se esse meu vetor aqui for um vetor do tipo inteiro, então todas elas possuem o tipo inteiro. Então são 6 células de memória do tipo inteiro. E para acessar esses valores, a gente usa o mesmo nome de variável. O nome aqui tá vetor, né? Vou colocar aqui nome da variável. Desculpa. Então tá. Então a gente usa o mesmo nome da variável. Eu coloquei esse int aqui para dizer que ela é do tipo inteiro. Então isso aqui seria o nosso vetor. A gente tem esses elementos sequencialmente. Cada elemento dessa sequência pode ser acessado individualmente através de um índice. Esses números aqui que estão do lado esquerdo são os índices do vetor. Então, esse meu vetor aqui, se eu chamar por esse nome dessa variável ao índice 1, ele vai pegar o valor que estiver nessa célula de memória. Se eu pedir para esse nome variável pegar o índice 4, ele vai pegar o valor que estiver nessa célula de memória. E assim sucessivamente, certo? Temos que ver que os vetores em C sempre são indexados a partir do índice 0. Então ele sempre vai começar do índice 0. Então vai do 0 até n-1. No caso, esse vetor aqui tem 6 posições. Certo. Isso é uma das coisas mais comuns que acontecem. Por exemplo, eu quero acessar a sexta posição do meu vetor. Então eu vou fazer isso aqui. Nome variável de 6. A gente ainda vai ver como é que a gente acessa o vetor, mas só para... Então vamos lá, eu iria colocar isso aqui. Se eu fizer isso daqui, eu estaria tentando acessar a sexta posição do vetor, o sexto elemento do vetor, mas o sexto elemento na verdade eu estaria querendo acessar o sétimo. Mas esse vetor só está definido para 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Se o meu vetor tem 6 elementos, por que eu não consigo acessar isso? Porque o índice começa do índice 0, certo? Ok. Cada célulazinha dessa daqui da memória, ela possui uma quantidade de bytes, né? Fixa de bytes. Então, por exemplo, ela possui, aqui a gente está inteiro, ela possui 4 bytes. Ou inteiro, uma variável inteiro normal. Então ela vai possuir 4 bytes. Cada célulazinha, essa aqui possui 4 bytes, essa aqui possui 4 bytes, essa 4, essa 4, essa 4 e essa 4. Isso se for uma variável inteira. Se for uma variável do tipo ponto flutuante, já é uma outra quantidade de bytes. Então depende da variável que a gente está declarando. Se for um char, vai ser somente 1 byte. E assim sucessivamente. Mas nesse primeiro momento a gente não precisa se preocupar com a quantidade de memória dessas célulazinhas, porque o computador consegue resolver isso explicitamente para a gente. Ok? Então vamos voltar aqui para o Visual Code e vamos ver como é que a gente faz a declaração de um vetor. Como é que a gente declararia aquele vetor lá? Bom,
O vetor é do tipo inteiro, então a gente pensa como se a gente estivesse declarando uma variável normal. Uma variável do tipo inteiro, eu vou colocar int na frente. Eu tinha colocado o nome variável, nome do vetor. Aqui a gente pode colocar o nome que a gente quiser. Vou colocar vetor, por exemplo. Vou colocar só v, ok? Tá. Isso aqui seria uma variável v. Seria uma célulazinha de memória, mas eu quero declarar um vetor. Eu quero declarar um vetor de 6 posições. Então, a gente coloca colchetes. E dentro do colchetes, a gente vai colocar o tamanho do vetor. O tamanho do vetor que eu quero declarar é 6. Certo, pessoal? O tamanho precisa necessariamente ser um número inteiro e constante. Então, precisa ser um número inteiro, 6 é um número inteiro, e precisa ser um número constante. Não pode ser um número que muda, não pode ser um número que ele vai mudar de alguma forma. Sei lá, eu não poderia ter, por exemplo, uma variável aqui do tipo n, fazer um scanf, n, e fazer v de n. Isso aqui é bastante errado, ok? O professor compilou, mas mesmo assim não está certo. Ele não é uma forma correta de se fazer. A gente não sabe previamente qual é o tamanho desse n, a gente não sabe qual é o valor que o usuário vai digitar. Como a gente não sabe qual valor o usuário vai digitar, a gente não sabe se a gente vai ter memória suficiente, se o nosso programa tem espaço de memória suficiente para tratar isso. Então isso aqui é um erro, certo? Não posso fazer isso aqui também, sei lá, n vezes 5. Não, tem que ser um valor constante, um valor inteiro e constante. Não posso fazer 8,0, porque 8,0 não é um inteiro. Então tem que ser um valor inteiro e constante. Ok? Como é que a gente acessa um vetor? Bom, parece muito como a gente acessa uma variável normal. A diferença é que agora o nosso vetor ele tem o nome da nossa variável, o nome do nosso vetor, e a gente vai acessar ele pelo índice. Então, a gente vai acessar ele pelo índice. Por exemplo, se eu quisesse dizer que minha variável n, também é uma variável inteira, vai receber v. Se eu quisesse receber o primeiro elemento do vetor, seria v de 0. V de 0, ele iria receber o valor que está no primeiro elemento do vetor, certo? Se eu quisesse dizer que o primeiro elemento do vetor vai receber o número 15, então farei isso aqui, v de 0 vai ser igual a 15. Colocaria o número 15 no meu primeiro elemento do vetor. Ok? Se eu quisesse dizer que o quarto elemento do meu vetor vai ser igual à soma dos outros 3, seria isso daí, seria v de 1, v de 0, começa com 0, mais v de 1, mais v de 2. Então, pegaria os 3 primeiros elementos do vetor e colocaria aqui, no v de 3. Tudo bem, pessoal? Tá, professor, mas eu vou ter que ficar fazendo isso sempre? Colocando de 1 em 1, se meu vetor tiver muitas posições? Não. O que a gente faz, normalmente quando a gente usa vetor, a gente usa um for para nos auxiliar a colocar elementos no vetor. Por exemplo, eu quero ler 10 elementos do vetor, ler e imprimir 10 elementos do vetor. Então o que é que eu vou fazer? Meu vetor vai ter 10 elementos, então vai ser v de 10. Aqui o meu i vai começar de 0. Enquanto o i for menor que 10, e mais, ok? E o que eu quero fazer? Eu quero ler... Eu vou só ler nesse primeiro momento. Eu quero ler os elementos aqui. Então, como é que eu leio uma variável normal? Coloco o e comercial e o nome da minha variável. Como é que eu leio um vetor? Coloco o e comercial e o vetor. Mas, professor, qual índice eu vou colocar? O que é que você quer ler? Você quer ler 10 elementos. Então, você quer ler o primeiro elemento, depois o segundo elemento, depois o terceiro e assim sucessivamente. Então, aqui você vai colocar i. Na primeira iteração, você vai ler o elemento e você vai ler um elemento inteiro e vai colocar na posição v de 0. Na segunda iteração, você vai ler um elemento inteiro e colocar na posição v de 1 e assim sucessivamente.
Professor, tem como eu fazer um scanf para ler tudo de uma vez? Não. Em vetor a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue fazer um scanf para ler tudo de uma vez. Vou colocar um printf aqui para o usuário para entre com 10 números. Ok? E eu vou imprimir aqui embaixo, só para a gente ver. O seguinte, eu vou colocar aqui uma auxiliar. Vou dizer que o meu auxiliar vai receber os 3 primeiros elementos do vetor. Então, vai receber v de 0 mais, vai receber a soma dos 3 primeiros elementos do vetor, né? V de 1 mais V de 2. Vou colocar aqui a soma dos 3 primeiros elementos do vetor é %d alce. Ok? Vou compilar aqui para ver o que a gente fez aí. GCC -O, saída, coloquei em aula 7. Ok, ele deu um erro, por quê? Porque esse -O tá junto do GCC, é para ser separado. Ok. Ponto barra saída. Entre com 10 elementos. Vou entrar com os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então eu entrei com 3 elementos. A soma dos 3 primeiros elementos do vetor é 6. 1 mais 2, 3. Com mais 3, 6. Correto. Certo, pessoal? Então a gente segue essa ideia aqui quando a gente está trabalhando com vetor. Tá, se eu quisesse, no lugar de eu imprimir isso aqui, os 3 primeiros elementos, agora eu quis ler os 10 primeiros elementos, né? Com barra N aqui. Agora, se eu quisesse imprimir esses elementos na ordem inversa, então digitei os elementos, agora eu quero imprimi-los na ordem inversa. O que é que eu faço? Eu poderia fazer um outro for. Posso usar a mesma variável i. Por que eu posso usar a mesma variável i? Porque ela não está mais sendo usada lá em cima, tudo bem? Vou dizer que o meu i agora vai começar do máximo, que é o 10, né? Só são 10 elementos no meu vetor, eu sei que são 10 elementos. Enquanto o meu i for maior ou igual a 0, na verdade o meu i vai ter que começar de 9. Por que ele vai ter que começar de 9 e não de 10? Porque eu já falei para vocês, né, que o vetor de 10 elementos ele começa do 0 até o 9. Então, como eu quero pegar o primeiro elemento de trás para frente, o primeiro elemento de trás para frente vai estar na posição 9. Então, quando ele for maior ou igual a 0, ponto e vírgula e menos menos. Por que menos menos? Porque agora o meu i vem decrementando, vem de trás para vem do maior para o menor, certo? E o que eu quero fazer? Eu quero só imprimir os elementos aqui. Então, %d, eu vou imprimir na mesma linha. Então, qual é o elemento que eu quero imprimir? Eu quero imprimir o v de i. Por que o v de i? Eu imprimi no v de i na primeira iteração, eu imprimo o elemento 9, na segunda iteração o elemento 8, na terceira o elemento 7 e assim sucessivamente, até eu imprimir o elemento que está na posição 0. Feito isso, o meu i vai ser menos 1, o meu i menos 1 não é maior ou igual a 0 e ele vai sair deste laço. Certo? Vamos rodar aqui para a gente testar. Vou colocar um printf barra n aqui no final, só para não ficar na mesma linha. Vamos lá. Então, vou entrar com os elementos aqui. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E ele imprimiu para mim 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Certo? Ok. Professor, eu poderia já inicializar o meu vetor quando eu estivesse declarando ele? Sim. Normalmente eu posso já colocar valores dentro do meu vetor. Então, por exemplo, deixa eu apagar essa linha aqui. Era um vetor de 10 posições. Como é que eu inicializo ele? Eu abro e fecho chaves. E aqui dentro eu vou colocar os valores separados por vírgula. Por exemplo, o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
e 10, em um vetor de 10 posições. Quando eu inicializo ele assim, eu posso ou não dizer aqui qual é o tamanho dele. Por quê? Se eu não dizer qual é o tamanho dele, ele já assume que ele tem 10 elementos e o compilador infere qual o tamanho do nosso vetor. Ok? Vamos fazer o teste aqui. Se eu salvar esse código, se a gente executar, ele vai imprimir 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se eu tivesse colocado 10 aqui dentro, ele iria funcionar da mesma forma. Certo? Uma coisa que é muito importante é que o nosso vetor, uma vez que a gente declara ele, ele vai ter esse tamanho para sempre, entre aspas, né? Ele vai ter o tamanho durante até o final do seu programa. Durante todo o tempo de vida dele, ele vai ter esse tamanho. O vetor em C, ele não muda de valor, ele não muda de tamanho. Então, a gente pode mudar os valores dele. Por exemplo, eu inicializei ele com esses valores. E aqui, eu imprimi de trás para frente para vocês verem. Se eu tivesse aqui dito que eu quero atualizar o quinto elemento do meu vetor. Então, o meu V de 5, vou atualizar aqui antes. Ele já vai imprimir ali embaixo. Atualizar aqui. O meu elemento V de 5, eu quero que ele seja o número 1783. Por que 1783? Não sei, eu coloquei aí. Então vamos lá. Isso aqui é o elemento que está na posição V de 5, ou seja, o sexto elemento. Então seria o elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5. Seria esse elemento aqui, ó, o sexto elemento. Tecnicamente, quando a gente imprimir esse elemento aqui é para estar diferente. Vamos imprimir aqui para a gente ver isso. Tá vendo? Ó, 10, 9, 8, 7, 1783, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, eu posso mudar o valor que está nas células de memória do vetor sem nenhum problema. O que eu não posso é aumentar ou diminuir o tamanho do meu vetor. Isso é uma das regrinhas básicas de vetor. Outra coisa, em relação aos índices, a gente tem que ter muito cuidado para só acessar um índice válido. Esse meu vetor aqui é um vetor de 10 posições, ele vai de 0 ao 9. Se eu acessar aqui a posição V de 11, aqui eu já estou fazendo uma coisa completamente errada. Professor, pode ser que rode? Pode ser que rode, porque a linguagem C ela é uma linguagem de nível intermediário ali, ela não é uma linguagem de tão alto nível. Então, teoricamente, ela tem acesso a alguns outros endereços de memória que estão ali por baixo, então ela vai acabar rodando, mas não vai dar certo. Ou a resposta pode ser que não. Pode ser que a sua resposta dê certo 1 milhão de vezes, não, 1 milhão em 1 não vai dar certo. Por quê? Porque o que é ela poder dar certo? Ela poder dar certo, ela pegar um endereço de memória que tá lá, ninguém tá usando, então nesse momento ninguém tá usando, então ela pega aquele endereço de memória, usa ali mesmo sem poder e retorna a resposta correta. Quando é que vai dar errado? Quando alguém estiver usando aquele endereço de memória. Aquele endereço de memória não está reservado para o seu vetor. Então, qualquer pessoa pode, qualquer outra variável, qualquer outra coisa do seu programa pode usar aquele endereço de memória. Se alguém estiver usando e você mudou o valor, você quebrou o seu programa. Você meio que fez uma operação indevida e provavelmente ele vai dar falha de segmentação. Tudo bem? Então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado com o acesso aos índices do vetor, certo? Outra coisa que eu já falei que não dá, a gente não consegue fazer, a gente não consegue atribuir um valor a todos os elementos do vetor. Tipo, eu tenho meu vetor aqui V de 10. Então, de uma vez, eu quero zerar todos os elementos do meu vetor. Posso fazer isso aqui? Dizer que V vai ser igual a 0? Não, eu não posso fazer isso. Isso aqui é errado. Vou até colocar aqui. É errado. Certo? A gente não pode fazer isso. O correto seria a gente fazer o quê? Se a gente quisesse colocar todo mundo com 0 no nosso vetor, seria a gente vir aqui, fazer aqui as 10 posições e digo V de I vai ser igual a 0. Certo?
V de I, não V de 0. O professor está vindo de trás para frente. Ele vai acessar V de 9, V de 8, não tem problema não. Ele vai acessar todos os elementos e os índices corretos, então ele está zerando. Certo? Estou só aproveitando o foco que tinha, mas não é a melhor forma de fazer, ok? Por conta da memória cache, que vocês vão estudar depois. Certo. Outra coisa que eu não posso fazer. Tem o meu vetor 1 e tem o meu vetor 2, também de 10 posições, por exemplo. Eu não posso dizer que o meu V vai ser igual a V2. Eu não posso fazer uma cópia do vetor. Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Eu não posso copiar todos os elementos do vetor de uma vez. Certo? Então, isso aqui também está errado. Qual seria o jeito certo de se fazer? Se você quer fazer uma cópia do vetor, você teria que... vamos supor que eu coloquei os elementos I aí, né? Então, eu teria que fazer um outro for igual a 0, ponto vírgula I menor que 10, I mais, e teria que dizer, ó, V2 de I vai ser igual a V de I. Aqui eu estou fazendo uma cópia, estou pegando todos os elementos de I, um por um, e colocando no vetor V2, um por um, exatamente na mesma posição. Então, a cópia tem que ser feita dessa forma, daquela outra forma é errado. Certo? Eu não posso criar um vetor de tamanho variável. Todos os vetores que eu for criar, eles necessariamente devem ter tamanho fixo. A gente vai ver lá na frente uma forma da gente fazer isso usando a alocação dinâmica, mas é um conteúdo um pouco mais complexo que não vem ao caso nesse momento. Professor, e se eu precisar usar, por exemplo, sei lá, eu quero fazer um problema que eu preciso de um número bem grande. Quero ler, sei lá, N valores e armazenar em um vetor. Depois eu quero imprimir eles na ordem inversa, né? Que a gente tinha feito lendo 10. No lugar de eu ler 10, eu quero ler N. Posso fazer isso? Se você souber previamente o valor de N, mas só que não, né? N é uma variável. Eu não posso declarar int de N. Mas, se eu souber o tamanho máximo que N pode vir a ter, vamos supor, o tamanho máximo que N pode vir a ter é 1000. Então, eu declaro V de 1000. Faria dessa forma aqui. Declaro V de 1000. Eu apaguei o código, né? Vamos voltar aqui. Fazer o mesmo código. Vamos fazer o código para o usuário digitar o tamanho de N, né? Entre com o tamanho de N. Aí ele vai digitar aqui F, entity comercial N. Então ele digitou o tamanho de N. Agora eu tenho que garantir que esse N é menor do que 1000. Como é que eu posso garantir isso? Eu vou fazer aqui um if. Se o meu N for maior ou igual a 0 e meu N for menor do que 1000, menor ou igual a 1000, então tudo bem, né? Se o meu N for maior ou igual a 0, na verdade eu vou fazer um if de o contrário. Se o meu N for menor que 0 ou meu N for maior que 1000, então ele não está naquele intervalo válido ali. Então, se meu N for menor do que 0 ou meu N for maior do que 1000, ele não é um valor válido para a gente. Certo? Então eu digo aqui que o número de valores é inválido, não printf aqui, ó. Número de valores inválido. E eu vou mandar abortar meu programa. Vou colocar return 1. Aqui eu coloco return 0 normalmente, né? Normalmente a gente retorna 0 quando não tem erro. Aqui a gente teve uma mensagem de erro, mandei retornar 1. E meu programa, na hora que eu uso esse return 1 aqui, meu programa vai parar nessa linha 13. Ele não vai fazer mais nada daqui para baixo. Ele vai parar de executar, ok? Então, vamos assumir que ele entrou com um número válido. Se ele entrou com um número válido, então agora eu vou pedir para o usuário digitar. Eu vou pedir para o usuário digitar os N números.
digite %d tantos números. Ok? Então, mas como é que eu faço para ler esses N números que o usuário vai digitar? Aqui eu tenho que colocar o N, né? Como é que eu faço para ler esses N números que o usuário vai digitar? Eu vou ler aqui dentro. Meu I vai começar de 0, enquanto o I for maior que N, ponto e vírgula, I mais mais. Então aqui eu vou ler esses valores. Como é que eu faço a leitura? %d, porque é inteiro, E comercial. Eu vou ler esses valores e vou colocar onde? Vou colocar no V de I. Eu vou ler primeiro o valor e colocar na posição 0, depois na posição 1 até a posição N. Então eu vou ler dessa forma. Feito isso, o que é que eu quero fazer agora? Agora eu quero imprimir esses valores na ordem inversa. Números na ordem inversa. Ok? Números na ordem inversa. Certo. Como é que a gente faz para fazer na ordem inversa? Ele vai começar do último número possível. São quantos números? São N números. Mas só que a gente não pega o N, né? Porque começa do zero. Então o I vai começar de N menos 1. Enquanto o I for maior ou igual a 0. E menos menos. Por quê? Porque o I começou de um número grande e ele vem caindo até chegar no zero. E aqui eu vou imprimir. Vou imprimir... De novo eu vou imprimir na mesma linha para ficar mais organizado. Certo? Tudo bem. Vamos rodar aqui para a gente testar. Então vamos vir aqui. Vamos ver se deu algum erro. Deu. Tinha 25. Falta eu dizer qual o número, né? Ó, eu coloco o identificador aqui. Então, necessariamente eu tenho que dizer qual variável vai ser associada a esse identificador para o computador saber quem é que ele vai imprimir. Ele vai imprimir quem? V de I. Ok? Não tinha declarado o N. Ó, tá vendo porque o compilador é importante? Ele vai dizendo pra gente, ó, você não tinha declarado o N, tá vendo? Vem compilador. Agora eu declarei. E testar. Só antes de testar, aqui não era para ser maior, não era enquanto I era maior, era para ser enquanto I fosse menor do que N. Tudo bem? Então vamos testar aqui, compilar. Ponto barra saída. Entre com o valor, o tamanho de N, se o N for 20. Eu tenho que digitar os 20, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Imprimir os números na ordem inversa. Tá vendo? Eu poderia ter digitado assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Tá, aí eu fiz errado, né? Se eu tivesse entrado com N igual a 20, eu poderia digitar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E ele imprimiu os números na ordem inversa também. Certo? Uma dúvida, pessoal? Deixa eu... Tem que cortar. 1, 2, 6 e voltando. Tá. Eu não lembro se eu já falei para vocês, mas, por exemplo, esse valor máximo que ficou dentro do meu código, né? Uma boa prática é a gente usar define para fazer isso. O
que é que são define? Define é uma diretiva de pré-processamento que ela permite a gente criar macros. Macro é tipo um apelido para um determinado valor. Então, por exemplo, ó, eu quero o meu valor máximo, certo? Max. Qual é o valor máximo que eu quero? Eu quero meu valor máximo como sendo 1000. Então, o que é que essa macro aqui ela está fazendo? Ela está pegando esse valor max e está associando ele ao valor 1000. O que é fazer isso aqui, associar ele ao valor 1000? É onde ela encontrar onde ela encontrar a palavra max, ela vai trocar por 1000. Então aqui, no lugar desse 1000 aqui, eu poderia ter colocado max. Ó, se você vier aqui ver, ele ainda diz aqui, ó, o max vale 1000, ele vai ser expandido para 1000. Então, onde tem max, ele vai colocar 1000. No lugar desse 1000 aqui, eu também poderia colocar max, certo? Isso aqui facilita um pouco porque o tamanho máximo pode mudar, né? Se ele mudar, a gente precisaria sair mudando em todo canto que ele aparece no código. Se eu fizer dessa forma, basta eu atualizar esse valor aqui em cima e nosso código não vai poder mudar, não vai precisar mudar. Por exemplo, o máximo agora só é 100, ele só vai entrar até 100 no máximo. Então, coloco aqui 100, nosso programa vai funcionar da mesma forma. Saída, se eu entrar com 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Funcionou da mesma forma, tá vendo? Só daria problema se eu entrasse com um número maior que 100. E aí ele iria tentar... Se eu entrar com um número maior que 100, o que é que vai acontecer? A gente tratou isso, né? Se eu entrar com o número 200, ele vai dizer, ó, número de valores inválido. Ele não vai deixar meu programa acessar um valor inválido, porque a gente tratou isso nesse ponto. Certo, pessoal? Obrigado.